Amados, mais uma vez o programa Decisão está no ar e devo dizer que com muita alegria nós chegamos à casa de vocês. O programa Decisão, como rotineiramente nós fazemos, ele depende da boa vontade, depende da decisão e depende do patrocínio, do apoio de algumas empresas, a quem nós, já no início do nosso encontro, muito agradecemos. Que Deus abençoe estas instâncias empresariais que permitem que este programa vá ao ar. Gente amada, o programa Decisão é um programa da comunidade evangélica de Porto Alegre, que está na cidade de Porto Alegre e cidades ao redor há mais de 150 anos, há mais de um século e meio. E a comunidade evangélica está ligada à Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, que por sua vez faz parte da grande família luterana ao redor do mundo. E quando nós falamos em família luterana, quando nós falamos em igreja luterana, nós estamos pensando neste segmento da cristandade que traz à nossa memória, traz à nossa reflexão determinadas verdades bíblicas que no passado foram esquecidas e que por isto mesmo, por Lutero, foram trazidas à luz novamente. Nós continuamos crendo que temos um compromisso para com o povo do Brasil e do mundo, em lembrar ao povo do Brasil e do mundo aquelas verdades bíblicas inegociáveis. Notem esta palavra, verdades bíblicas inegociáveis. E uma das verdades bíblicas inegociáveis é a pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o alicerce, Jesus Cristo é o fundamento, Jesus Cristo é a base da igreja cristã. Não há outro elemento, não há outra verdade mais determinante, mais prioritária, mais fundamental do que a pessoa de Jesus. A pessoa de Jesus, ela é determinante. E ela é determinante não somente por razões doutrinais, não somente por razões dogmáticas, ela é determinante porque a pessoa de Jesus, e assim nós aprendemos das Sagradas Escrituras, ela, a pessoa de Jesus, na medida que nós a conhecemos, nós vamos nos conhecendo a nós mesmos. Na medida que nós temos um encontro com o Jesus da Bíblia, nós acabamos nos encontrando conosco mesmos. Na medida que nós conhecemos a identidade de Jesus, nós adquirimos a nossa própria identidade. Na medida que nós conhecemos a humanidade de Jesus e a divindade de Jesus, simultaneamente, nós vamos descobrindo a bênção de sermos seres humanos. Nós vamos descobrindo a maravilha da humanidade que Deus nos concedeu. Humanidade não é algo que tem a ver com aspectos biológicos. Humanidade tem a ver com a imago Dei que Deus implantou em nós por ocasião da criação.
o Espírito que Deus soprou em nós. E na pessoa de Jesus, nós encontramos o Deus vivo. O rosto de Deus é manifesto por Jesus. O que significa que na medida que nós encontramos com o Cristo de Deus, com o próprio Deus Criador, nós vamos descobrindo que no encontro com o divino, que nós resgatamos a razão da vida, o sentido da vida, a nossa existência. Tudo isto eu digo introdutoriamente para destacar um ponto hoje. O ponto em que nós estamos em plena época da Quaresma. A Quaresma, nós não encontramos menção dela na Bíblia, nem no Velho Testamento, obviamente, mas também não no Novo Testamento. No entanto, os irmãos e irmãs do passado, aqueles que nos antecederam na sua caminhada com Deus, aqueles que descobriram as coisas fantásticas a respeito de Deus na pessoa de Jesus, eles foram muito sábios. Claro que esta sabedoria foi inspirada pelo próprio Deus, como sempre é. Eu não sou sábio por mim mesmo, tu não és sábio por ti mesmo. Sabedoria não é algo que salta de dentro de nós, não é inerente a nós, até poderíamos dizer. Sabedoria, no sentido bíblico, é aquele presente que Deus nos dá, que nos permite ver além das aparências, que nos permite descortinar o mundo além das cortinas que fecham o palco ou que nós achamos que fecham o palco. Sabedoria tem a ver com a compreensão daquilo que é vital para a nossa sobrevivência. Sabedoria tem a ver com o reconhecimento de que Deus anda ao nosso redor, mas muito mais do que isto, de que Deus deseja viver em nós, fazer de nós o seu templo, fazer de nós o seu tabernáculo, fazer de nós o lugar em que Ele mora, em que Ele reside, em que Ele habita. E nesta época da Quaresma, os irmãos do passado optaram em dizer que é um tempo propício para nós refletirmos na bondade de Deus, manifesta de uma maneira grandiosa, estupenda, maravilhosa, naquilo que Jesus fez na cruz em nosso favor. Quaresma é um tempo de olhar para a cruz. Sim, de olhar para aquela cruz horrenda, aquela cruz horripilante, aquela cruz desprezível, assustadora, escandalosa, que Jesus enfrentou lá no Gólgota há 2000 anos atrás. Jesus, é verdade, não foi o primeiro a enfrentar a cruz, mas aqueles que a inventaram como método de castigo, optaram em usá-la em Jesus, para Jesus, a fim de fato mostrar toda a sua revolta para com aquilo que ele afirmava e para com aquilo que ele fazia, esquecendo-se, quem sabe, e com toda certeza esquecendo-se de verdade, que Deus mesmo tinha planejado a cruz. E Deus planejou a cruz, conforme relatos que nós temos do Antigo Testamento, muito antes dos seus algozes pensarem nela. E Deus pensou na cruz como a demonstração definitiva, como a demonstração plena e total de que Ele nos ama. A cruz como ponte, a cruz como elemento purificador, a cruz como lugar do perdão, a cruz como libertação daquilo que tantas vezes nos sufoca, a cruz como lugar em que nós nos conhecemos a nós mesmos, porque conhecemos agora o amor de Deus.
A Bíblia diz: ninguém tem maior amor do que este, do que dar a vida pelo seu irmão. E Jesus na cruz deu a vida por ti. Ele não foi à cruz porque este foi um destino imprevisto, porque este foi um dos fatos sobre os quais ele não tinha controle. Não foi à cruz porque ele foi um mártir, tampouco, meus amados. Ele foi à cruz voluntariamente. Ele foi à cruz voluntariamente, num gesto de amor. Porque ele sabia, se tu e eu não sabemos, se tu e eu não somos convencidos disto, se tu e eu não temos a compreensão intelectual e racional disto, Jesus tinha, Jesus sabia que o único método de estabelecer uma relação do homem e da mulher com o seu Criador seria via sangue da cruz. Então nós não precisamos entender, em parte entendemos, mas o que nós precisamos fazer é aceitar. Um presente se aceita, um presente não se questiona, um presente não pede por explicações, um presente humildemente é recebido e com ele a gente vibra, pelo menos deveria vibrar. Com ele a gente se alegra. E na medida que vai se alegrando com o presente, então acontece o mistério que pouco a pouco vamos entendendo como este que nos presenteou nos ama, como ele pensou em nós, como ele planejou as coisas pensando na nossa alegria, na nossa felicidade, no nosso contentamento, na nossa realização. E Jesus foi à cruz como um presente de Deus para a tua e para a minha vida. E na época da Quaresma somos lembrados disto. Na época da Quaresma nós olhamos para a dor de Jesus. Na época da Quaresma nós olhamos para a morte de Jesus. Morte que, conforme João 3,16 está escrito, lá está escrito, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, como é que Deus expressa que Ele ama a ti e a mim? Dando o seu Filho para fazer aquilo que eu e tu deveríamos fazer, mas que nem tu e nem eu teríamos condições de fazer. E mesmo se o fizéssemos, ainda não realizaríamos integralmente e nem parcialmente, para ser bem concreto, nem parcialmente, com o detalhe e com a verdade de Deus. Jesus vai à cruz, Jesus assume a cruz num gesto de quem diz: eu pago a tua conta, eu resgato a tua promissória, eu cubro o teu cheque sem fundos, eu faço o depósito na tua conta que está em vermelho. Eu faço isto, Douglas, em teu favor. Eu faço isto, meu amigo, minha amiga, em teu favor, diz Jesus, numa prova de amor. O amor tem como uma das suas características que ele, como eu disse antes, ele precisa ser aceito. Ele não precisa sempre ser entendido. Eu digo tantas vezes, imagino que eu já disse, através destas lentes das câmeras que o nosso amado Cristiano sempre coloca diante de nós como nosso produtor, eu tenho dito, eu não entendo o amor da Beatriz, minha esposa, para comigo. Eu nem entendo que ela, me conhecendo há tantos anos, ainda é capaz de me amar. Não entendo. Eu não entendo o gesto do meu filho em me amar, em me beijar quase sempre que me encontra. Eu não entendo o amor que pessoas têm para comigo, mesmo me conhecendo e conhecendo também as minhas debilidades, que não são poucas, conhecendo as minhas fraquezas, que não são poucas, e apesar disto eu sou objeto do amor de tanta gente ao meu redor, parentes, familiares,
gente no mundo em que eu convivo, gente da minha igreja, gente da São Mateus, onde trabalho. Eu não entendo que pessoas são capazes de me amar, mas eu aceito o amor delas. E pelo fato de aceitar o amor delas, isto revoluciona a minha vida, isto transforma o meu ser, isto modifica a minha visão para com os outros. O amor de pessoas faz com que eu ame outras pessoas. Aliás, fazendo um parênteses, a minha dificuldade em amar outros está diretamente relacionada com a minha rebeldia, com a minha obtusidade, com a minha insensibilidade em não aceitar o amor dos outros, e muito menos em não aceitar o amor de Deus, em não aceitar o gesto de Jesus na cruz em meu favor. Então, queridos amigos do programa Decisão, Quaresma é um tempo em que nós resgatamos o maior gesto de amor que alguém pode fazer, que é o de morrer pelo seu amado. Não que o amado merecesse ser amado, mas o amado é amado por decisão daquele que o ama. E isto Jesus fez em teu e meu favor. Jesus vai à cruz para demonstrar amor. Jesus vai à cruz para que na cruz eu reconheça quem eu sou. Não há outro melhor expediente, não há outro jeito de eu saber quem eu sou, a não ser via cruz. O sangue de Jesus, ele tem uma química tal, ele tem componentes miraculosos tais, que quando eu permito que estes componentes, que estes produtos, entre aspas, químicos que emanam da cruz, me banhem, eu vou me descobrindo, eu vou me conhecendo, eu vou adquirindo a minha identidade, como eu disse bem lá no princípio. Então, gente amada, Quaresma é tempo de fazermos um olhar para o amor de Deus, um olhar para a cruz de Jesus e um olhar para dentro de nós mesmos, permitindo que esta cruz, que o sangue da cruz permeie toda a nossa existência, nos atinja em todas as nossas células, abunde poderosamente sobre todo o nosso ser. É na cruz do Calvário que nós encontramos aquilo pelo que nós procuramos a vida toda. Deixe-te tocar por esta cruz, meu querido e minha querida. Fique atento que nós temos uma palavra final depois desta música que vem aí agora.
Meus queridos, eu tenho um convite que vocês que habitualmente que estão conosco já devem ter ouvido, mas mais uma vez eu o faço, e eu o faço com a mesma empolgação, com a mesma vibração, com a mesma alegria como eu tenho feito das outras vezes, porque este convite, ele pode ser um convite transformador. Eu quero te convidar para que tu invistas 10 semanas da tua vida, só uma vez por semana, não 7 dias por semana, uma vez por semana durante 10 semanas, a começar no dia 11 de abril, que é uma quarta-feira, a segunda quarta-feira de abril, logo depois da Páscoa. Nós na Paróquia São Mateus estaremos começando mais um curso Alfa, por 10 semanas, um encontro semanal, às 7h30 da noite. Um encontro onde nós queremos te convidar para que tu venhas conosco e com outras pessoas refletir sobre os fundamentos essenciais para que nós encontremos o sentido da vida. Muita gente fala sobre o sentido da vida, muitas panaceias são oferecidas, muita coisa sem pé e nem cabeça é oferecida. E eu quero te convidar, reconhecendo que muito disto tu já conheces, mas agora formatado de uma maneira diferente, formatado de uma maneira tal que nos últimos 20 anos tem atraído mais de 16 milhões de pessoas em todo o mundo. Sim, o curso Alfa tem levado 16 milhões de pessoas em todo o mundo a descobrirem o segredo da vida, o sentido da vida. E nós na Paróquia São Mateus, no sul de Porto Alegre, no bairro Tristeza, estaremos oferecendo o Alfa número 23, dia 11 de abril, 7h30 da noite. A única condição é que tu te inscrevas, que tu ligues para o telefone da Paróquia São Mateus, 3268 1212, um número fácil de ser guardado, 3268 1212, e diga qual é o teu nome e algumas pequenas outras informações que nós queremos ter de ti, se assim tu o permitires. É um curso que não custa nada, é gratuito, começa com um lanche gostosíssimo, sempre às 7h30 da noite, e vai até perto das 10 horas na verdade. E até hoje, dos centenas e mais de 1000 pessoas que já fizeram o curso conosco, nenhuma disse: eu me arrependo de ter feito o curso. Pelo contrário, muita gente continua falando do fator revolucionário que este curso é em sua vida. Então, venha conosco, telefone 3268 1212, e nós com muito prazer queremos te conhecer. Até uma próxima oportunidade. Fiquem na paz de Deus, o Deus da Quaresma. Amém.